E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aqui com o professor Toim. É nóis, tamo junto. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal, professor Toim, dá aquele joinha, clica no sininho para estarem recebendo notificações de novos vídeos. Bom pessoal, a aula de hoje será sobre um tópico, né, da geometria plana, retas e ângulos, ok? Bom, bora para a aula. Primeiro nós temos que ter uma noção, né, primitiva da geometria plana, que é ponto, reta, né, e plano. Então o que é um ponto? Ponto é uma noção primitiva pela qual outros conceitos são definidos. Um ponto, né, determina uma posição no espaço. Na geometria, pontos não possuem volume, área, comprimento ou qualquer dimensão semelhante. Então, na geometria, na área da matemática, o ponto ele não tem dimensão nenhuma. A gente só coloca lá para representar um lugar no espaço, ok? Uma posição no espaço. Assim, um ponto é como um objeto de dimensão zero, não tem dimensão, né? Os pontos são denominados por letra maiúscula. Então, todos os pontos que nós veremos aí nas retas ou até mesmo nas figuras planas serão letras, né, maiúscula. Aqui está um exemplo, né, de vários pontos, tá? Que nós temos ó, o ponto E, ponto D, ponto C, ponto F, ponto A, G e assim por diante. Aqui tem uma reta. E sobre a reta, né, tem infinitos pontos. Outro exemplo, pontos colineares. O que são pontos colineares? Quando eles pertencem a uma mesma reta. Se esses, tem três pontos colineares, A, B e C. Esses três pontos são colineares porque eles pertencem a uma mesma reta. Olha a diferença desse aqui. O ponto F não é colinear ao ponto A e B, porque não pertence, né? O ponto F não pertence à reta. Aqui nós temos outros pontos, né? Temos o ponto A, o B e o C no plano aqui, tá? Aqui está em um plano. E podemos perceber que eles não são colineares, porque não pertencem a uma mesma reta. Se existe uma reta passando entre A e B, né, essa mesma reta não passa pelo ponto C, ok? Retas. Retas são linhas, né, infinitas destituídas de curvas, né? Elas não têm início nem fim, são indicadas por letra minúscula. Então a gente vai denominar, dar nome às retas, mas somente com letra minúscula. Reta R, reta S, reta T, K, tá? E assim por diante. Aqui nós temos uma reta na horizontal, uma reta na vertical e uma reta inclinada. Só lembrando, pessoal, que para traçar uma reta, basta ter o quê? No mínimo 2 pontos. Se você já tem 2 pontos, você consegue fazer o quê? Uma reta passando por esses pontos, beleza? Aqui nós temos ó, uma reta R, uma reta S e uma reta T. Ó, por que ele fala que não tem início, não tem fim? Quando você vê essas duas flechinhas aqui, ó, para um lado, para a direita, para a esquerda, tá? Essas duas flechinhas indicam que a reta não tem fim. Essa reta aqui não tem fim, nem para a direita, nem para o lado esquerdo. E quando não aparecem as flechinhas, também quer dizer que ela é uma reta que não tem fim, tá? Nem início e nem fim. Então, por isso que vai aparecer em alguns casos, né, essa flechinha indicando que é uma reta, em outros casos não vai aparecer a flechinha, tá? Mas é uma reta. Outro exemplo aqui, ó, nós temos a reta R, a reta S, elas estão se cruzando no mesmo plano. A reta P e a reta Q, né? Nós temos aqui a reta Q e a reta P se cruzando também ao mesmo ponto, tá? Observe, né, que por 2 pontos distintos passa uma reta e elas são denominadas por letra minúscula. Tipos de retas.
nós temos as retas, né, paralelas. A gente só consegue analisar os tipos de reta, gente, se nós tivermos duas ou mais retas, tá? Não existe ponto em comum entre elas, ou seja, elas estão posicionadas um ao lado da outra e sempre no mesmo sentido, vertical, horizontal, né, inclinada. Ou seja, aqui está um exemplo de retas paralelas. Essa reta R é paralela à reta S e paralela à reta T. O que está dizendo aqui, pessoal? Ó, se eu prolongar essas retas infinitamente, elas nunca vão fazer o quê? Se cruzar, né? Se intersectar, certo? Não vai ter uma interseção entre elas, tá? A interseção é o cruzamento, é um ponto que elas estão se cruzando, né? É um ponto em comum, tá? Então, se eu prolongar essas três retas aqui infinitamente, o que vai acontecer? Em nenhum momento elas irão se cruzar. Por isso que são paralelas, tá? E como escreve, né? Existe símbolos para indicar se é paralelas ou não. Como que é o símbolo? Essas duas barrinhas aqui, tá? Indica, ó, R é paralela a S, que é paralelo à reta T. Então, reta S, reta R e reta T são todos paralelos entre si. Aqui nós temos uma reta T, uma reta S e uma reta R. Agora, analisando esse conjunto de retas, podemos perceber que tem uma reta aqui que não é paralela, né, à outra. Por exemplo, a reta T não é paralela a S, porque ela tem um ponto em comum, elas se cruzam, então não é paralela. A reta R e a reta T também não são paralelas, porque elas se cruzam, tem um ponto em comum, tá? Então, se cruzou, não é paralela. Quais são, né, as retas paralelas nesse caso? Somente a letra R, né, e a letra S, tá? A reta R e a reta S que são paralelas entre si. Aqui nós temos um novo conjunto de retas R, S, T. Neste caso aqui, se nós prolongarmos essa reta R infinitamente, prolongar essa reta S, elas vão se cruzar. Então elas não são paralelas. E o mesmo caso a gente fazendo com a letra T também não é paralela. Então aqui nenhuma das retas são paralelas. Ok? Tipos de retas. Agora nós vamos ver as retas perpendiculares. Possui um ponto em comum, o qual forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. O que é perpendicular? Quando elas se cruzam, tá? Duas retas se cruzam, né? Formando o que, pessoal? Um ângulo de 90, o que aqui? 90 graus. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Então, quando uma reta se cruzar com a outra e formar um ângulo de 90 graus, o nome dessas retas são o quê? Retas perpendiculares. E o símbolo que nós usaremos para representar, né, o perpendicularismo entre as retas é o quê? Esse símbolozinho aqui, tá? Ó, indica que é perpendicular. Esse símbolo aqui que a gente usa para expressar se a reta perpendicular, se a reta, né, R é perpendicular a S, usaremos esses símbolos aqui, ok? Aqui, tem um conjunto de retas, né? Tem a reta Y, a reta X, a reta S e a reta R. Se nós, né, compararmos, fazermos uma análise aqui da letra, né, R, da reta, né, R com a reta S, o que nós teremos? Retas perpendiculares, porque está formando um ângulo de 90 graus aqui. Ele já coloca esse quadradinho aqui, né, com um círculozinho aqui no meio, pessoal, só para dizer que é de 90 graus ali. Então, a reta R é perpendicular à reta S. E também temos que a reta X é perpendicular à reta Y. Então, quem são as retas perpendiculares aqui? Somente R e S e X e Y. Retas transversais. Retas que são transversais às outras retas. É definida como uma reta que possui interseção com as outras retas em pontos diferentes. Então, o que é uma reta transversal? É uma reta que vai cortar no mínimo, né, duas retas
nesse caso pode ser retas paralelas ou não, tá? E a transversal é essa que está em vermelho, destaque em vermelho, que está cortando, né? No caso, intersectando, né, a reta R e a reta S, tá? Então, quem é a transversal aqui? A T, porque R e S são paralelas nesse caso. Ó. T é uma reta transversal. Nesse caso aqui nós temos, ó, a reta RST, tá? Mas a transversal é aquela uma que corta elas. Quem que está cortando as retas aqui? É V. A reta V é uma reta, o que? Transversal. Aqui nós também temos, tá? Aqui nós temos, ó, RST paralelas, retas paralelas. E a reta U e a reta V são o que? São retas transversais, que está cortando, né, o conjunto de retas paralelas ali. Tipos de retas. Retas coincidentes, né? O que é coincidentes, né? Ela pode ser do que? Congruentes, tá? Diferente das retas perpendiculares, as retas coincidentes possuem todos os pontos em comum, ou seja, seria eu colocar uma reta em cima da outra. Seria eu desenhar uma reta aí no caderno, né? Desenhar uma reta e depois pegar um outro com outra cor, caneta, né? E fazer outra reta sobre essa reta. São retas coincidentes, né? Ou seja, elas são que possuem todos os pontos em comum. São todas, né? São congruentes. RS são retas coincidentes nesse caso. Outro exemplo aqui de reta coincidente, só vai aparecer uma. Mas quando aparecer aqui, ó, R igual a S, quer dizer que tem duas retas, mas uma está sobre a outra. Temos outra reta, né, as retas concorrentes. O que são as retas concorrentes, né? São duas retas que se encontram em um determinado ponto, que a gente chama de vértice. No entanto, diferente das retas perpendiculares, elas se cruzam e formam, né, ângulo entre si de 180 graus, chamados ângulos suplementares. Ou seja, aqui nós temos, ó, duas retas, pode ver que ela não é perpendicular. Ela se cruzou, ela já é denominada concorrentes. Tá? Agora, se ela tem um ângulo de 90 graus, chama-se de perpendicular. Mas todas as retas que se cruzam são chamadas do que? De retas concorrentes. Mas nesse caso aqui, ela não é perpendicular, porque ela não tem um ângulo de 90 graus. Ok? Ó, eu juntando esse ângulo com mais esse ângulo aqui, nós teremos o quantos graus? 180. Ok? Aqui outro exemplo de retas concorrentes. O que é concorrentes? Elas se cruzam, tá? Elas têm um ponto comum, né? Um ponto de interseção entre elas. Aqui outro exemplo, né? Ó, retas concorrentes, a reta R e a reta S, ela tem um ponto P em comum. Tá vendo que se eu pegar esse ângulo aqui, né, alfa e o ângulo beta, se eu somar eles, tem que dar quantos? 180 graus. Retas coplanares. O que são retas coplanares? Que ela esteja no mesmo plano, pessoal. Se ela estiver no mesmo plano, elas são coplanares. Ou seja, se você tem uma folha de caderno, você desenha duas retas ou três retas nessa mesma folha, elas são retas coplanares. Se você pega outra folha ao lado e desenha outras retas, elas não têm, né, a ver com as primeiras retas que você desenhou, tá? Então, são retas que pertencem ao mesmo plano. Aqui também, ó, são retas coplanares, ó, reta R e reta S pertencem ao mesmo plano, tá? Que são denominados de beta, alfa e assim por diante. Semirreta, o que é uma semirreta? É uma reta que tem início, tá? Marcado por um ponto, mas não tem fim. Eu sei a origem dela, mas o fim, né, é o infinito. Ou seja, é uma linha que apresenta somente uma direção e sentido, partindo de um ponto de origem. Aqui nós temos um exemplo. Ó. Ela parte da onde? Ela parte do ponto A. Tá vendo aqui, ó? O ponto A. E vai para o infinito aqui, tá? Eu coloco um ponto B de referência para saber onde ela está passando. Então, ela sai do ponto A, passa pelo ponto B e infinito. Como que a gente representa a semirreta, né? Ó, vai aparecer assim os pontos, né? A e B e uma flechinha para o lado direito ou para o lado esquerdo, tá? Mas sempre vai ser para o lado direito aqui, ó, uma flechinha, tá vendo? Ó, tem início, tá vendo aqui, ó? Tem início e
não tem fim. A flechinha indica que não tem fim. Se tivesse duas flechinhas, uma para o lado direito e uma para o lado esquerdo, professor, o que você ia fazer? Isso denomina reta. Semi-reta só tem uma flechinha para um lado, direita ou esquerda. Mesma coisa aqui, ó. Ela tem origem no ponto O, né? E vai para o infinito. Então, tá vendo como que a gente representa? Ó, semi-reta OA, né? Ou AO, tanto faz. Ela tem origem em O, né? E esse ponto A a gente coloca ali para poder ter uma direção dela. Segmento de reta. É uma parte da reta marcada por dois pontos. Os pontos que fazem parte da reta sempre são indicados por letra maiúscula. Então nós temos aqui segmento de reta. Ela tem origem e tem fim. Ela tem origem A e o fim dela é aonde? Em B. Tá vendo a diferença de a gente representar o segmento? Tem um ponto aqui, ó, ponto A e ponto B. Ok? Onde apareceu ponto quer dizer que é um segmento, tá? Segmento de reta, ó. Segmento AB, segmento CD. Aqui nós temos vários segmentos, ó. Segmento AB e o segmento BC. Tá vendo, ó? O segmento AB, depois nós demos sequência em outro segmento BC. São segmentos o quê? Consecutivos. Eu terminei de fazer um segmento e comecei outro na mesma, né? Partindo do mesmo segmento. Então isso é o que? Segmentos são segmentos consecutivos, tá? Por exemplo, o segmento AB e o segmento CD aqui, ó, nesse caso aqui, não são consecutivos. Por quê? Não parte do mesmo segmento, tá? Muito bem. Aqui nós temos outro exemplo de segmentos, ó, segmento AB, QP, RS e assim por diante. Segmento tem o que? Origem e tem fim, né? Plano. Plano é um conjunto de retas alinhadas e, portanto, também é um conjunto de pontos. O objeto formado por esse alinhamento de retas é uma superfície plana que não faz curva e infinita para todas as direções. O plano, né, a folha do caderno é um plano. Tudo que a gente consegue, né, reproduzir algo, né, é um plano. A lanterna mesmo, ela só consegue refletir se ela tiver um plano, né, uma parede, tá, e assim por diante. Aqui, ó, o plano aqui são exemplos de planos, tá? Aí tudo que o quadro da sala de aula é um plano onde eu consigo desenhar, fazer os gráficos, né? Ângulo. Ângulo é uma região do encontro de duas semi-retas. A medida do ângulo é o grau representada pelo símbolo, tá? De grau, e os seus submúltiplos são o minuto e o segundo. Temos que 1 grau equivale a 60 minutos, ó, e 1 minuto equivale a 60 segundos. Tá vendo aqui? Então essas são anotações para grau, minutos e segundos. Vamos lá, aqui, ó. O que é o ângulo? O ângulo, pessoal, é essa região aqui, ó, tá? Quantos graus, minutos ou segundos que contém aqui nessa região. Tá vendo que eu tenho duas semi-retas partindo de um mesmo ponto, tá? É o encontro de duas semi-retas de mesma origem. Tá vendo? A origem aqui é o O. Tá vendo que eu tenho duas semi-retas? Eu tenho a semi-reta OA e tenho a semi-reta OB, ok? E o vértice, né, que tá bem aqui, é o cantinho aqui, tá? Do ponto O aqui. Isso daqui é o ângulo. Vai aparecer como graus, minutos ou segundos. Classificação do ângulos. Temos o ângulo agudo, tá? Que é o ângulo com medida menor que 90 graus. O ângulo reto, que é o ângulo que tem, né, a medida igual a 90 graus. O ângulo obtuso, né, que tem o ângulo com medida maior que 90 graus. E o ângulo raso, ângulo com medida igual, né, a 180 graus. Vamos ver essas classificações. Vamos primeiro analisar, gente, o ângulo reto aqui, que é o ângulo de 90 graus. Tá vendo? Eu tenho duas semi-retas, tá? E o ângulo que formou entre eles aqui é o que? De 90 graus, ok? Então, quando tiver esse quadradinho aqui, com um círculozinho preto aqui, é o que? Ângulo de 90 graus. Agora, ângulo agudo é quando ele é mais fechadinho, ele é menor que 90, ó, tá vendo? Esse ângulo aqui, pessoal, ele é menor que 90 graus, tá? Ele é menor que 90. Agora, o obtuso, esse ângulo aqui, ele é maior, né, que
90 graus. Ele é maior que 90 graus. E quando for meia volta ou ângulo raso, uns chamam de meia volta, outros denominam de ângulo raso, quando as duas semirretas, né, no sentido oposto, tem um ângulo de quantos graus aqui? 180 graus. E tem a volta inteira, é quando você desloca, né, um círculo aí, né, a circunferência inteira. Quantos graus? 360 graus. Ângulos opostos pelo vértice. O que são ângulos opostos pelo vértice? Duas retas concorrentes formam 4 ângulos. Os ângulos opostos pelo vértice são congruentes, isto é, possuem medidas iguais. Observe os ângulos a seguir. Vamos lá. Aqui nós temos a primeira reta, a segunda reta, tá vendo? Ó, formou, gente, 4 ângulos. 1, 2, 3, 4. Ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Eu já coloquei com as mesmas cores para você entender que as medidas opostas, ó, esse ângulo aqui é oposto desse, tá? Por isso que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Aqui vamos denominar esses 4 ângulos aqui, ó. Ângulo beta, alfa, gama e teta. Agora nós vamos fazer o seguinte. Alfa e beta são o que? Ângulos opostos, tá? Ó, ângulo oposto pelo vértice, ó, tá vendo? Esse ângulo alfa e esse ângulo beta são opostos, então eles são o que? Congruentes, possuem a mesma medida. E o ângulo gama, né? E o teta são o que? São também opostos pelo vértice, possuem a mesma medida. Isso implica que a medida do ângulo alfa é igual à medida do ângulo beta. A medida do ângulo alfa é igual à medida do ângulo beta. E a medida do ângulo gama é igual à medida do ângulo teta. São iguais, são medidas iguais, tá? Oposto pelo vértice são medidas iguais. Agora tem uma curiosidade aqui também, pessoal. Se eu pegar esse ângulo beta mais o ângulo teta, vai dar quantos graus? 180. Se eu pegar beta mais gama, também vai dar quanto? Meia volta. Meia volta é o quê? 180. Ó. Meia volta, 180. Tá? Aqui é só uma observaçãozinha aí para vocês compreenderem na hora de fazer os cálculos lá. Exemplos. Coloque verdadeiro ou falso nas sentenças abaixo. As retas são linhas infinitas? Os segmentos de reta determinam uma parte de reta? Os segmentos de retas são maiores que as retas? As semirretas são infinitas dos dois lados? As semirretas são infinitas de um lado? O ponto não pode ser definido e nem possui dimensão nem formato que garante a precisão de seu uso nas localizações geográficas. Então a primeira, pessoal, letra A. As retas são linhas infinitas? Verdadeira. Lembra lá? Para os dois lados, né? É infinito, são linhas, né? Infinitas. Letra B. Os segmentos de reta determinem uma parte da reta? Sim, ele é uma parte de uma reta, ok? Ele só não é uma reta, ele é uma parte de uma reta. Seria eu pegar uma parte da reta, isto é um segmento, né, de reta, verdade. Os segmentos de reta são maiores que a reta? Não, se ele é parte de uma reta, como que ele vai ser maior que uma reta? Se o segmento eu retiro dessa reta, como que ele vai ser maior que a reta? Né? Falso. As semirretas são infinitas dos dois lados? Não. É falso, né, pessoal? As semirretas é infinita só para um lado. Não sei se é para o lado esquerdo, direito, assim por diante. Ou seja, a semirreta tem origem, tem o início e não tem fim. É infinita, tá? Ela tem o início, mas não tem fim. As retas não têm início e nem tem fim, tá? As semirretas são infinitas de um lado? Sim, verdade. Ela só é infinita de um lado, porque o outro lado é a origem. Os pontos não podem ser definidos e não possuem dimensão nem formato? Verdade, o ponto não é definido e não possui, né, dimensão e nem formato. E garante uma precisão, né? A gente usa muito aí nas localizações geográficas. Exemplos. Resolva as operações entre as medidas de ângulos a seguir. 49 graus mais 65 graus. Aqui é fazer a soma normal, gente, tá? Que a gente vem fazendo aí, né, há muito tempo. Pegar 49 e somar com 65 graus.
isso nós vamos obter quantos graus? 114. 49 graus mais 65 graus, 114 graus. Acabou. Já está resolvido aí, né? Fácil, né? Agora aqui, quando envolve graus, minutos e segundos, você tem que colocar sempre o quê? Graus debaixo de graus, minutos debaixo de minutos e segundos debaixo de segundo, ok? Para depois você realizar a soma. Então vamos lá, ó. 20 segundo mais 7 segundo. Nós vamos obter o quê? 27. Vamos lá? 15 minutos mais 12 minutos. Nós vamos obter quanto aqui? Também 27. 34 graus mais 8 graus. Nós vamos obter quantos graus? 42 graus. Acabou. Tá feito. Tá resolvido. Nós só temos que ter cuidado o seguinte. Tá vendo que aqui ficou abaixo de 60 e aqui também ficou abaixo de 60. Ok, não precisa fazer mais nada, já está respondido. Quando ficar assim, já está, né, correto. Mas quando ficar acima de 60, a gente tem que fazer algumas conversões aí, tá? A gente vai ter que pegar um minuto, jogar para graus, tá? E assim por diante. Vamos ver aqui mais um exemplo. Ó, 37 graus, 57 minutos e 35 segundos, mais 15 graus, né? 48 minutos e 46 segundos. Organizando, graus debaixo de graus, minutos debaixo de minutos e segundos debaixo de segundo, vamos efetuar a soma. Vamos lá. Somando, 35 mais 46, 81 graus. Tá vendo que já passou de 60. Então aqui a gente vai ter que fazer uma manipulaçãozinha aqui para tentar deixar abaixo de 60, tá? Não pode ficar acima de 60. 57 mais 48, 105, o quê? 105 minutos. 37 graus mais 15 graus, 52 graus. Agora, o que a gente vai fazer? As conversões, tá? Primeiro, vamos analisar o seguinte. Vamos analisar o seguinte. Os segundos. 81 segundos. Quanto que passou de 60? Ou seja, 60 minutos é 1 hora. Vamos supor em hora. 60 minutos é 1 hora. Então, 62 minutos é 1 hora, né? E 2 minutos. Então, a gente vai ter que fazer essa conversão, tá? Então, vamos lá para o segundo. 81. O que nós vamos fazer? Passou, né? Passou... Aqui nós temos 1 minuto, tá? 1 minuto e quanto? E 21 segundos. Quanto que passou de 60? 21, tá? Então, nós vamos jogar 60 segundos para cá, que vai ser convertido em quê? Em 1 minuto, tá? 60 segundos eu jogo para as casas, né, dos minutos. 60 segundos é 1 minuto, tá? Eu vou somar 1 minuto aqui com 105 e tirar 60 de 81, tá? Vai ficar assim, ó. Sobrou 21 segundos, né? Era 81, sobrou 21 segundos e acrescentei 1 minuto aqui na casa dos minutos, 106 minutos. Agora, tá vendo que o segundo já ficou abaixo de 60, então tá ok, aqui a gente não mexe mais. Agora a gente vai converter aqui esses minutos para graus, tá? Então vamos lá. Aqui passou quanto de 60 minutos? 46, né? 46 passou de 60 minutos. Então o que nós vamos fazer? Emprestar 1 grau, né? Ó, 60 minutos, né? É 1 grau. Então empresta 1 grau para os 52 e tira 60 daqui para ficar, né, os minutos que restaram aqui. Vamos lá? Vai ficar assim, ó. 1 minuto emprestado para 52 fica 53. Eu tirei 60, né, minutos para emprestar para o grau, né, para jogar para o grau, para a casinha dos graus. Ficou quanto? Me restou 46 minutos. Esta é a resposta correta. Então, a soma de 37 graus, 57 minutos e 35 segundos, mais 15 graus, 48 minutos e 46 segundos, é igual a quanto? 53 graus, 46 minutos e 21 segundos. Aí essa resposta aqui, professor, tá correta? Correta está, mas você tem que colocar nos parâmetros, nas unidades medidas, que tem que estar minutos, né, abaixo de 60 segundos, abaixo de 60 minutos, tá? O grau não tem importância, o grau vai indo até o infinito aí, não precisa ficar convertendo não, tá?
Bom, próximo. 20, agora fazer a operaçãozinha de menos, professor. 20 graus, 9 minutos e 25 segundos, menos 19 graus, 10 minutos e 14 segundos. Fazendo simplesmente aqui, pessoal, a subtração, tá? Mas você tem que tomar um cuidado na hora de fazer a subtração, porque a gente vai ter que emprestar, né? Ó, 25, eu tiro 14? Sim. 9 tira 10, tem como? Não. Então, a gente vai ter que emprestar do grau, tá? Ó, a gente vai ter que emprestar do grau aqui. Então, eu vou tirar 1 grau do 20 e vou emprestar para os minutos. Então, grau emprestando para o minuto vai em 60 em 60, não é isso? Então, 1 grau empresta para os minutos, né? Eu vou emprestar 60 minutos. Tirando 1 grau aqui, corresponde a quanto? 60 minutos. Então, vai ficar assim, ó. Tirei 1 grau do 20, ficou quanto? 19 graus. Joguei 1 grau para o minuto, então 1 grau é 60. 60 com mais 9 que estava, 69. E o 25 mantém, o 19 mantém, tá? O 10 mantém e o 14 também mantém, não tem problema. A gente só precisou fazer esse ajuste aqui, tá? Vamos lá? Agora fazendo a continha de menos. 25 menos 14, 11 minutos. 69 menos 10, 59 minutos. E 19 menos 19, 0 graus. Na verdade, a resposta é 59 minutos e 11 segundos. Então, tem que ficar muito atento, pessoal, na hora de fazer operações aí com graus, minutos e segundos, tá? Lembra de emprestar. Quando for emprestar, tem que ir tirando do grau, do minuto e do segundo, tá? E quando for para converter, passou de minuto, passou de 60 minutos, passou de 50, de 60 segundos, você tem que converter para horas e deixar esse número abaixo de 60. Próximo. Qual é a medida do ângulo alfa na figura a seguir? Nós temos a figura a seguir. Qual é a medida do ângulo alfa? Gente, o que esses ângulos são aqui, ó? O alfa e os 50 graus. São o que, pessoal? São ângulos opostos pelo vértice. Então, se são opostos pelo vértice, elas têm a mesma medida, possuem a mesma medida. Então, ó, esse ângulo, né? E esse ângulo aqui são opostos pelo vértice. Olha o vértice onde está. São opostos. Então, se são opostos, as medidas são o que dos ângulos? As medidas dos ângulos são iguais. 50 graus. Fácil, né? Qual é a medida do ângulo na figura a seguir? Aqui nós temos de novo, ó. Nós temos duas retas. Nós temos aqui esse ângulo da parte de cima e esse ângulo oposto. Então, são ângulos opostos pelo vértice. O que isso caracteriza? Que eles possuem medidas iguais. Então, é isso que nós vamos fazer. Ó, são ângulos opostos pelo vértice. Então, quer dizer que 10x mais 50 graus é igual a 4x mais 110 graus. Eu vou igualar essas duas expressões. 10x mais 50, 4x mais 110. Igualando, virou o quê? Uma equação de primeiro grau. Quem que vem para o primeiro membro? 4x. Quem que vai para o segundo membro? Os 50 graus, né? Então, vamos lá, vai ficar 10 menos 4. Né? O 4 estava positivo, veio para cá negativo. O 110 permanece. Quem vem para o outro lado? O 50. Mas esse 50 ele vem o quê? Negativo, porque no primeiro membro ele estava positivo. 10x menos 4x, 6x. 110 menos 50, 60. Isolando o x, temos 60 dividido, né? 60 graus dividido para 6. Isto implica que x é quantos graus? 10 graus. Mas o que ele quer saber aqui, pessoal? Qual é a medida do ângulo, não a medida do x, tá? Ele quer saber a medida do ângulo. A medida do x é necessária? Foi para mim poder, né, saber quanto que vale o x para depois eu calcular a medida do ângulo ali. O que nós vamos fazer agora? Substituindo o x em qualquer uma aqui, pessoal. Se são iguais, eu posso substituir nessa de baixo ou nessa de cima aqui. Eu vou substituir na 10x mais 50 graus. Então, vamos lá. Substituindo o x, né, que vale quanto? 10 graus. Nós temos 10 vezes 10 graus mais 50 graus. 10 vezes 10 graus, 100 graus. Mais 50 graus, nós temos 150 graus. Então, quanto que mede aqui, pessoal? 150, o que, pessoal? Graus. Se aqui é 150, aqui embaixo também é quanto? 150. Obtenha as medidas dos ângulos assinaladas. Aqui nós temos, ó,
O ângulo que está em rosa e o ângulo que está em azul. O ângulo rosa, 6x mais 15 graus. E o ângulo azul, 2x mais 5 graus. Se juntarmos todos os ângulos, temos o ângulo de meia volta. Perceba-se que isso daqui, pessoal, é um ângulo do quê? Meia volta. Então, se eu juntar esse ângulo rosa mais o ângulo, né, azul, nós vamos obter quanto? 180 graus. Então, ó, se eu pegar 6x mais 15 graus mais 2x mais 15 graus, isso é igual a quanto? 180. Virou uma equação. Agora, juntando, né, os termos x, vai ficar no primeiro membro, né, 6x mais 2x, igual 180. Esse 15 vem para o segundo membro e esse 5 também para o segundo membro. Estava positivo, veio para cá o que, ó? Negativo, tá? Então, 6x mais 2x, 8x. 180 menos 5 menos 15, 160 graus. X igual 160, basta dividir agora os 160 graus por quanto? Por 8. X igual a quantos graus? 20 graus. O x é 20 graus, né? Agora obtém as medidas dos ângulos assinalados. Então, substituindo o x aqui nessa primeira parte, 6x mais 15. Então, eu vou ter 6 vezes 20 mais 15. 6 vezes 20, pessoal, tá? É 120. 120 mais 15, 135 graus, tá? Agora, eu já sei quanto que vai dar o azul, porque se aqui dá 135, se o rosa é 135, quanto que falta, né, para dar 180? Né? Quanto que falta para dar 180? 45 graus, né? Mas podemos substituir o x aqui nessa relação, tá? Nessa expressão aqui, que nós vamos chegar no 45, ó. 2 vezes x mais 5 graus. Então, vai ser 2 vezes 20 mais 5. Igual. 2 vezes 20, 40. 40 mais 5, 45. 45 graus. Ok? Fácil, né? Então, tem que tomar cuidado se o exercício está pedindo para calcular o valor de x ou o valor do ângulo. Tá? Quando for o valor do ângulo, eu tenho que substituir a expressãozinha lá, o valor do x, né, que você calculou. Analisando os ângulos da figura a seguir, determina o valor da medida x. Aqui nós temos, ó, toda a figura que nós temos várias semirretas aqui. V, T, R, U, S, né? Vocês perceberam, se eu juntar todos esses ângulos, a medida desses ângulos, vai dar o quê? O ângulo de uma volta. Uma volta é quantos graus? 360. Então é isso que nós vamos fazer. Juntar tudo. Juntando tudo, ó. 6x mais 13x mais 5 mais 4x mais 40 mais 85, nós vamos obter quanto? Temos que obter quanto? 360 graus. Agora, organizando os termos x no primeiro membro, fica 6x mais 13 mais 4. Agora, esse 5 vai para o segundo membro, o 40 também vai para o segundo membro e o 85 também vai para o segundo membro. Lembrando que tudo isso vai o quê? Negativo, né? Ó, menos 5, menos 40, menos 85. Juntando os termos x, 23x. Igual, fazendo 360 graus menos 5, menos 40, menos 85, nós vamos obter quanto? 230. X é igual, agora basta pegar esse 230 graus e dividir por quanto? Por 23. Nós vamos obter 10 graus. Então, quanto que vale o x aqui? 10 graus. Tá vendo que ele só pediu para a gente calcular o valor da medida x. Ok? Calculamos. Paramos por aqui. Já está calculado. Não precisa, né, fazer aquela substituição que a gente estava fazendo anteriormente. Porque ele não pediu para calcular a medida do ângulo. Então, galerinha, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. E até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau. Fui.